Reportagem exclusiva agora. Novidades no caso da médica Thalita, de 28 anos. Para mim, é uma das principais histórias do dia. A médica e o garçom. A médica foi encontrada morta dentro de uma mala no apartamento dela, interior de São Paulo. Essa é a médica, Thalita. Mas quem é o namorado dela, suspeito de ter cometido o crime? Aqui o prédio onde tudo aconteceu. São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A produção do Balanço Geral falou com exclusividade com o irmão de Davi. Você vai saber quem é o garçom, suspeito de ter cometido o crime. Davi era namorado de Thalita. Ele garçom, ela médica. A jovem cursou faculdade de medicina em São José do Rio Preto. Gostou da região, gostou do lugar. Formada, ela começou a trabalhar em um hospital numa cidadezinha ao lado, que é uma cidade bem bacana, chamada Badibacite. Já estive lá. Só que um dia, a mãe e a amiga da Thalita estranharam que a médica parou de responder mensagens, ela sempre falava, não atendia mais o telefone. E essa amiga ficou encafifada. Ela foi até o apartamento da médica para ter informações sobre a Thalita. E aí no prédio o porteiro falou: olha, estranho, porque eu não vi ela sair, não vi ela chegar, ela deve estar em casa. Puxou as câmeras de segurança e não tinha nenhuma movimentação, nenhuma imagem da Thalita saindo do prédio, só o namorado. Foi então que essa amiga falou: só um minutinho, 190, alô polícia. Os policiais arrombaram a porta, não encontraram Thalita dentro do apartamento, por quê? Porque ela estava dentro da mala. Encontraram o corpo da médica dentro da mala. O principal suspeito, o namorado da Thalita, o Davi. Você vai saber agora quem é ele. Aqui, ó, o momento da prisão. Cometeu o crime e foi para casa da mamãe. Roda a reportagem, Balança. A jovem de 28 anos, acostumada a cuidar de vidas, não conseguiu salvar a dela. No dia em que daria mais um plantão na unidade de saúde, a médica Thalita foi sepultada. Nós, familiares da Thalita, estamos absolutamente chocados e abalados com o ocorrido. Nada que se possa cogitar é capaz de justificar tamanha brutalidade sofrida por ela. O corpo de Thalita Fernandes da Cruz foi enterrado em São Paulo, mas era no interior do estado que ela vinha construindo a carreira que tanto sonhou. A vida promissora da médica recém-formada foi interrompida de um jeito que ninguém esperava. A equipe está toda abalada com a notícia, muito difícil para a equipe, porque ela é uma pessoa muito querida aqui. Assim, é difícil falar, porque ela era muito atenciosa, ela era prestativa, sempre disposta a ajudar e muito discreta na vida pessoal dela. Chamavam ela até de Thalitinha. Ah, doutora Thalitinha vai vir, não sei o quê. Era assim. Para a polícia, o principal suspeito do crime é justamente a pessoa em que Thalita depositou amor e confiança nos últimos 3 anos. O namorado Davi Isaac Martins Silva, de 26 anos. Davi foi preso na casa da mãe, onde tentava se esconder desde que o corpo da médica foi encontrado. Isaac, o que aconteceu? Davi, que você matou ela? De acordo com a família de Thalita, a jovem era estudiosa e trabalhadora. Paulistana, Thalita queria ser veterinária, mas depois se dedicou e insistiu no curso de medicina numa universidade pública. E conseguiu. A jovem passou numa das principais faculdades de São José do Rio Preto, a mais de 400 quilômetros da capital. Thalita se formou em 2021. Era apaixonada pelo que fazia. Atualmente era plantonista no posto de saúde na cidade de Badibacite, vizinha de Rio Preto. Tudo parecia caminhar bem. Thalita fazia planos com um jovem, Davi, o namorado dela. Em 2020, um ano antes da graduação, Thalita conheceu Davi. O rapaz, que nasceu na Moca, na zona leste de São Paulo, foi para São José do Rio Preto junto com a mãe por causa do custo de vida menor na cidade do interior. Davi trabalhava como garçom num bar da cidade. Amigos do casal dizem que ele era amoroso e brincalhão. O irmão de Davi falou com exclusividade com a produção do Balanço Geral, mas não quis gravar entrevista. Ele afirmou que, apesar de ser uma pessoa calma, o garçom exagerava no consumo de bebidas alcoólicas.
No perfil de Davi, numa rede social, ele escreveu: "Viva intensamente". Em um post, ele escreve: "Olho por olho, dente por dente, só funciona na terra". Num outro, compartilha: "Já me fizeram muito mal e eu ainda estou aqui, sem nenhuma vontade de querer machucar alguém". A mãe de Thalita notou o desaparecimento da filha porque ela não respondia mais às mensagens no celular. Era um hábito das duas conversar todos os dias. A mãe então pediu para que uma amiga fosse até o prédio onde ela morava para ver o que tinha acontecido. A última mensagem de Thalita para essa amiga foi dizendo que não poderia falar muito porque estava tendo um dia corrido no trabalho. Mas a médica estaria de folga nesse dia, o que gerou estranheza. O apartamento estava trancado e, com a ajuda do porteiro, a jovem chamou a polícia. Thalita foi encontrada com ferimentos de faca no rosto dentro de uma mala na lavanderia do próprio apartamento em São José do Rio Preto. Segundo a polícia, a médica estava sem roupa, com o rosto ferido e com sinais de asfixia. O namorado passou a ser considerado suspeito por causa das imagens das câmeras de segurança. Ele foi o último a entrar e a deixar o apartamento. A justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra Davi Isaac. Na hora em que foi preso, não negou o crime. Ele acabou nos mencionando que ele tinha algumas brigas, né, algumas discussões, né, com a mesma. E na ocasião em si, né, ele teve uma discussão com ela e ele não se recorda os detalhes que aconteceram, né, na decorrência dos fatos mesmo, né? Então ele não fala que não se recorda, não ingeriu bebida alcoólica, não ingeriu nenhum tipo de substância entorpecente, porém não se recorda de detalhes, né? Ele se recorda que começaram a brigar e depois teve um lapso temporal que ele não se recordava, né, do que realmente tinha acontecido, e posteriormente ele ficou um pouco nervoso e se evadiu para a casa da sua mãe. Davi costumava frequentar e até dormir no apartamento da jovem. No dia em que a médica foi encontrada morta, vizinhos disseram que ouviram o casal discutindo. A polícia acredita que ela tentou terminar o relacionamento e que Davi não aceitou e matou a namorada. Aos policiais, Davi Isaac passou a imagem de um homem frio, sem reação. Durante o depoimento, ele não demonstrou arrependimento. Ele confessa, mas alega esquecer vários detalhes, né? Informalmente por enquanto. Ele não sabe o que ele fez, praticamente ele fala: fui eu, mas não sei o que eu fiz. Olha aí, minha gente, o caso da médica e do garçom. Namorados, a informação que nós temos é que ela começou a perceber mudança nele nos últimos tempos. Vem cá, por favor. Ela descobre que ele está tendo uma outra vida, não aquela que eles programaram juntos. Bebida, bagunça, amigos, sai, volta quando quer. E ela resolveu terminar. Ela falou: não serve para mim. E aí ela já deu um indicativo que ia terminar a relação. Foi aí que ele percebeu que ia perder a namorada. Mas quem mudou, segundo os amigos, foi ele. Porque ela investiu e muito nesse relacionamento. Muito nesse relacionamento. Porque eles não ficaram juntos uma semana, um mês ou um ano. Ficaram mais. 3 anos. Só que aí, quando ele percebe que ela está indo embora e que acabou, ele muda ainda mais. Essa amiga foi fundamental para a descoberta. Ele tentou sair com a mala ficou pesada, estava abrindo, e aí ele resolveu pensar no que ele ia fazer. Ele estava pensando em ir para a Olímpia, depois ele foi para a casa da mãe. Se essa amiga não aparece, se ninguém dá falta da médica a ponto de ir até a casa, a gente poderia ter um outro desfecho para essa história. Ele tinha condições de fugir, né? Você viu o que falou? Fui eu, mas não sei o que aconteceu. Lapso, como disse o policial, lapso temporal. Que lapso é esse, né? Agora precisa ver direito. Está preso com prisão temporária. Eu acredito que a temporária vai virar preventiva e ele vai ficar preso até o julgamento sem nenhuma dúvida. Precisa saber a motivação qual é mesmo. Se é essa que ela queria deixá-lo. Que tudo indica que seja isso. Olha, esse é o Davi. Nós estamos com essa reportagem especial no ar
falando do caso da médica Thalita. Ela apenas 28 anos. Coloca a foto dela, por favor, ao lado. Isso. Essa moça, 28 anos, foi encontrada morta dentro de uma mala. E nós acabamos de mostrar para você quem é o Davi. Ele que é apontado como suspeito de matar a própria namorada que morava em São José do Rio Preto. Os nossos sentimentos à família dela, que é do interior, tem uma boa parte da família aqui em São Paulo, tanto é que o velório aconteceu aqui no cemitério da Vila Alpina, né, região que eu cresci, na zona leste de São Paulo. A produção do Balanço Geral conseguiu falar com exclusividade com o irmão do Davi, que pôde passar algumas informações sobre quem é o Davi, que agora é o suspeito, mas não quis falar para os policiais o que de fato aconteceu. O Davi era o namorado da Thalita, essa jovem que cursou faculdade de medicina em São José do Rio Preto. Aí ela se formou e ela estava cheia de planos, viu, gente? Ela estava cheia de planos, inclusive de avançar ainda mais na medicina com cursos, fazendo a especialização. E ela começou a trabalhar num hospital na cidade de Badibacite. E ela se apaixonou ali pelo trabalho, porque ela estava sendo influente, ela estava sendo relevante, ela estava sendo importante na vida das pessoas. Médico, médica, enfermeiro, enfermeira. Quando vai trabalhar numa cidade do interior, se faz um bom trabalho ali, se torna uma das pessoas mais importantes da cidade. Porque se você consegue atender todos da melhor maneira possível, né? A gente que vive num país tão carente, num país tão necessitado aí de bons serviços públicos. Só que aí, gente, a amiga deu falta dela, estranhou inclusive a conversa, porque ele pegou o celular dela e começou a se passar pela Thalita. Teve uma resposta dele para a amiga, se passando pela Thalita, que ele diz: "Ah, tá corrido". Ela falou: "A Thalita não costuma escrever assim, nunca escreveu desse jeito". A amiga já se ligou que tinha acontecido alguma coisa. Vai à casa da médica e lá descobre que a moça está morta dentro de uma mala. E as gravações mostram que ele foi a última pessoa a entrar e a última pessoa a sair. E era dia de quê? Dia de folga da Thalita. Então, Dia de folga. A prova está bem robusta, como gostam de dizer os policiais, para que ele continue preso até o julgamento.